Sinais, Veredas Poéticas e um Cotidiano Retilíneo. Foi um projeto que eu tive a ideia de fazer numa noite, quando eu visualizei algumas pessoas numa sinaleira fazendo algumas intervenções urbanas. Então eu comecei a pensar o que poderia ser potente para levar na rua, assim, para dialogar com as pessoas, e o que poderia ser interessante de tratar nesse momento. Então as coisas que mais têm batido na minha cabeça é essa impossibilidade da gente estar junto, né? O encontro que a pandemia tirou da gente, a gente não pode estar próximo um do outro. A gente está passando por um período de isolamento em que as atividades culturais elas foram simplesmente canceladas, foram adiadas. Então, tu trazer para a rua a arte, né? Pequenas cenas que falam sobre o cotidiano, tanto das ruas quanto das vidas das pessoas, né? Acessar esse espaço e conseguir deslocar o mínimo que seja o olhar dessa pessoa, friccionar esse tempo e espaço compartilhado com essas intervenções artísticas, que muitas delas são muito belas e muito poéticas, para mim é uma vitória. Porque uma pessoa que minimamente olha para aquilo e se sente deslocada, já me basta. Na dança pandêmica, a gente traz duas figuras cômicas assim, para falar um pouco sobre as normas de higienização e de distanciamento social, sobre o Covid, né? Então a gente traz essa figura da Fernanda, que é uma figura de uma pessoa mais rabugenta, assim, e eu faço essa pessoa mais alegre, mais despojada. São dois clowns para mim, e aí a gente brinca de ensinar a como passar o álcool gel. A gente está vivendo uma época pandêmica, então para mim foi muito importante colocar alguma coisa disso dentro do trabalho para falar sobre essas medidas de segurança dentro da época da pandemia. Então são duas pessoas mais brincalhonas assim na rua, que normalmente as pessoas elas estranham um pouco a figura porque são roupas bem chamativas assim, mas elas nos recebem bem, assim, elas brincam um pouco com a gente em relação ao assunto, porque elas sabem que é um assunto sério, mas que às vezes não é levado tão a sério assim, né? Quebra um pouco a quarta parede da rua e consegue olhar para os motoristas na hora, assim, né? E para as motoristas. E aí é muito legal ver o sorriso, assim, das pessoas. Algumas pessoas não, né? Algumas pessoas só vão. Caguei para vocês. Mas outras pessoas não, e é por elas, assim, que a gente continua. Por essas pessoas que, tipo, é só um sorriso, sabe? Tu só me deu um sorriso de volta e eu já ganhei meu dia por causa disso, sabe? Ou tu só aplaudiu e eu já tô feliz.
Dentro do projeto Sinais, eu faço a intervenção A, o Amor, e ela basicamente se trata das pessoas que estão no trânsito, né, que param na sinaleira, se depararem com uma violinista. Foi uma imagem poética que me veio na cabeça de uma pessoa tocando um violino na rua e oferecendo algumas músicas de amor para as pessoas que estão passando. Desde o meu figurino até as músicas que eu toco, elas fazem uma referência ao encantamento, ao amor, à sensibilidade, à pureza. Então, eu como intérprete, eu tento sempre passar uma simpatia, um afeto, um sentimento de acolhimento para as pessoas, seja com a minha música ou com o meu olhar. A escolha do repertório ela foi bem intuitiva, assim. Eu procurei retomar um pouco das músicas que eu já fazia dentro da Orquestra Villa Lobos e também busquei músicas novas, né, que tinham essa pegada do romance, assim, do amor, do afeto. Uma redescoberta, eu diria assim, porque eu, enquanto musicista de orquestra, eu não tinha muito uma personalidade, assim, né, de alguém que atua sozinho. Eu era parte de algo maior. E nesse projeto eu tive que desenvolver uma identidade de violinista para poder me apresentar na rua, né? Para poder ser algo verídico, assim, sabe? Para poder transmitir eu mesma para as pessoas. Então foi um processo muito gostoso, assim, de redescoberta de mim como artista que faz teatro e que faz música. No Cidadão Contemporâneo, eu faço uma figura robótica e essa figura ela traz uma alusão ao que a gente está vivendo hoje em dia, essa robotização de movimentos, assim. Então eu trago um corpo bem robotizado e tentando sistematizar esses mecanismos que a gente usa mais, que é a computação, o celular, transporte público, vários pequenos detalhes assim que constroem um cidadão contemporâneo em plena fricção do dia a dia, assim. Então esse personagem, essa pessoa faz essa coisa mais robotizada, assim. Nessa perspectiva desse mundo muito acelerado que a gente tem vivido, uma das coisas que mais tem me chamado a atenção é essa produtividade incessante que a gente vive. Mas eu fico me questionando muito sobre o ser. Onde fica o ser desse cidadão contemporâneo? Eu vejo assim que as pessoas elas levam para um lado mais cômico, assim, porque pelo menos o que chega em mim fazendo em frente aos carros, eu vejo que elas levam para um lado muito mais cômico da coisa, assim, porque eu acho que ainda é difícil bater nas pessoas a realidade, sabe? De estar repetindo vários movimentos roboticamente e elas entenderem que elas estão nesse lugar. Então elas veem como se fosse uma outra coisa e não um espelho, sabe? Da situação atual. Mas elas recebem bem, assim, normalmente elas recebem com um sorriso, elas abanam junto, assim. Mas ainda eu acho que é um pouco mais difícil chegar neles, assim.
pessoa atravessando, deixando cair um sanduíche, e a pessoa que está em situação de rua vê e chama e entrega. Uma coisa que poderia ficar para ela porque a pessoa não nota. E aí essa pessoa que pega o sanduíche, ela pensa e devolve o sanduíche, entrega o sanduíche para a pessoa em situação de rua. Então, para mim, é uma solidariedade dos dois lados. Para mim, ela é uma cena importante, assim, porque ela fala da rua, né? E a gente está na rua. Então, todas as vezes que a gente faz ela, a gente está dialogando com todas as pessoas que passam por nós, assim. E a gente já fez em lugares que tinham pessoas em situação de rua, com fome, e que já vieram conversar com a gente também sobre ver a cena, sobre entender a importância dela, perguntando se era alguma ação social. Então, eu acho que essa é a função da arte, assim, do que a gente está tentando mostrar, sabe? De tentar dialogar não só entre nós ou com os carros, mas também com a rua, né? Que é o lugar onde a gente está fazendo ela. Fiquei pensando muito também sobre essa falta de empatia e também de tomada de decisão ao ver algum tipo de situação que eu acho muito extrema, como por exemplo uma pessoa em situação de rua e aí não tem o que comer. Então o projeto ele orbita muito dentro dessas ações que eu olho na rua e olho à minha volta e acho que precisam ser revistas. A rua é muito esse lugar de reação espontânea, diferente de um teatro onde muita coisa é convencional, e na rua não. A rua é muito esse lugar de, se a pessoa não gostou, ela não vai fazer cara de que não gostou, ela não vai bater palma ou final. Não preciso, entende? É tu que tá vindo até mim, não é eu que tô indo até ti. E eu acho que Você Faria o Mesmo me levou muito para essas duas reações, assim, das pessoas. E eu achei isso muito bonito, assim, e uma grande oportunidade, na verdade. No abraço pandêmico a gente faz essas duas figuras, né? Correndo em direção a um abraço, assim. Porque o abraço pandêmico, ele é muito essa coisa corporal, porque a cena é isso. São duas pessoas correndo muito rápido e antes de se encontrar elas começam a ir muito lento e aí se abraçam. É algo que não acontecia antes da pandemia e agora muito menos acontece, né? Que são pessoas se abraçando e essa coisa do afeto, essa troca do afeto, né? Então eu acho que a gente, como ator, tenta colocar isso, essa busca pelo esse afeto, né, que está no outro. É muito pessoal, é muito acolhedor, assim. E foi muito bonita a forma que a gente chegou até esse lugar, essa construção de ensaios, enfim. E pelo meu colega de cena ser um meu amigo, também ser um amigo, isso para mim é muito especial. Normalizar esse afeto entre pessoas, assim, independente de gênero, né? Então, e eu vejo que a recepção das pessoas tem sido muito bonita em relação a essa cena, porque eu acho que elas sentem falta disso, sabe? De se relacionar com outras pessoas e de poder fazer isso publicamente também. Ouvindo um pouco assim do que eu pude conversar com algumas pessoas após as apresentações, elas acharam muito bonito aquilo, de uma forma que nem elas sabiam explicar assim, o que elas tinham achado bonito, se era o figurino, se era a ação. E eu achei isso muito legal, a gente chegar nesse lugar em alguém que a pessoa só acha bonita, genuíno, sabe? É uma coisa que ela só acha bonita, sabe?
mais esse serviço aí. É bacana mesmo. Que Deus abençoe, viu? É bacana trazer diversão para as pessoas, não trazer tristeza.